Voltamos, Robertinhos. Vamos então agora partir para a fórmula do cosseno da soma de dois arcos. Tá bom, pessoal? Aí no seno, você lembrou? Se você lembrar aqui, o que foi que a gente fez? A gente pegou pares alternados. Aqui um fator era o seno e outro fator era o cosseno. Já aqui para o cosseno, a ideia é um pouquinho diferente. Ou seja, você vai usar pares, só que iguais. Você vai usar um termo só com cosseno e um segundo termo só com seno, né? Então a gente vai começar com o cosseno, porque aqui como é próprio, né? Está falando do cosseno, então a gente vai começar por ele, vai começar pelo cosseno. Então a gente vai usar pares também, porém pares iguais. Então a gente vai começar aqui com cosseno do primeiro, que é o A, pelo cosseno do segundo. Então vê que a gente pegou só cosseno na primeira parte, tá bom? E o sinal do meio vai ser tipo um reverso, né? Vai ser tipo um reverso ali do seno. Repara que no seno, quando você tinha a soma, o sinal do meio era correspondente, também era soma. Quando você tinha a subtração, o sinal do meio também era de subtração. Aqui no cosseno nós temos o efeito contrário, né? Se nós temos soma aqui, temos a adição de dois arcos, vai ser o oposto. O sinal do meio é negativo, né? Meio que louco, mas é assim mesmo. Então aqui o sinal do meio, o sinal aqui do meio vai ser negativo quando nós tivermos uma adição de arcos. E aí o segundo par são iguais. Já usei o cosseno na primeira parte, na segunda parte eu vou usar apenas o seno. Pronto, pessoal. Então essa aqui é a fórmula que a gente vai usar toda vez que a gente quiser manipular aí, ó, quiser manipular a adição de dois arcos, o cosseno da adição de dois arcos. E a ideia é análoga à de cima, né? Você vai trocar os sinais quando você quiser a diferença de dois arcos. Então, numa outra hipótese, se nós pegarmos aqui, em vez de pegar a adição, nós pegássemos aqui no meio a subtração, então aqui no meio tinha que trocar o sinal. Como o efeito é reverso, aqui se torna mais. Só trocar o sinal do meio. Vamos aplicar essa fórmula usando ali, resolvendo o exemplo 3. Tá bom? Então, o exemplo 3, ele quer saber o cosseno de 15 graus. Então, vamos pegar aqui, repete aqui cosseno, né? Repete aqui o cosseno. E vamos reescrever esse arco aqui 15 graus. Até porque a gente não conhece, né, de cor o valor do cosseno de 15 graus. A gente tem que recorrer a uma tabela, recorrer a uma calculadora. Só que em prova de concurso público, prova do Enem, a gente não tem esse recurso. A gente não pode usar calculadora, muito menos lhe dão uma tabela para a gente consultar. Então a gente tem que recorrer a recursos teóricos, né? Então vamos pegar ali o 15 graus e reescrevê-lo como 45 menos 30 graus. Então 45 menos 30 dá 15 graus. Então eu apenas reescrevi o 15 graus aqui embaixo dessa forma que é conveniente, já que o 45 e o 30 são valores, são arcos notáveis, né? Arcos que a gente conhece, o seno, o cosseno e a tangente. Beleza, pessoal? Vamos agora aplicar a fórmula número 2, essa daqui, ó, aqui no nosso exemplo 3. Como é que ficaria? Lembrando que o primeiro aqui é o 45 e o segundo é 30 graus. O segundo arco é o 30 graus. E o sinal aqui é de menos. A gente temos a diferença, né? A fórmula da diferença entre dois arcos. Então a gente vai aplicar essa fórmula e como o sinal aqui do meio é menos, usando o efeito reverso, o sinal do meio vai ser positivo. Só isso que muda. Vamos colocar então? Então vai ser o cosseno do primeiro pelo cosseno do segundo mais o seno do primeiro pelo seno do segundo. Então vai ficar cosseno do primeiro, que é 45 graus, multiplica pelo cosseno do segundo, que é 30 graus.
Aí, como o sinal é menos ali da diferença, né? Então aqui do meio vai ser o sinal positivo. Importante, né? Então a gente vai colocar aqui o seno do primeiro, 45 graus, multiplicado pelo seno do segundo, que é o 30 graus. Fechado, Robertinhos. Muito bem, muito bem. Feito ali, aplicado a fórmula no exemplo, é só fazer as devidas substituições. Bora começar aqui com o cosseno de 45 graus. Pessoal, quanto equivale o cosseno de 45 graus? Isso, muito bem. Raiz de 2 sobre 2. Então, vou copiar aqui embaixo, aqui do lado. Então fica raiz de 2 sobre 2 vezes... Qual é o próximo? É o cosseno de 30 graus. Quanto equivale o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar aqui do lado o mais. Vou colocar aqui o sinal de mais. E o próximo, quem é? Seno de 45 graus. O seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Vezes. E por fim, bem aqui é vezes, né? Deixa eu colocar aqui o sinal de menos, mas aqui também é vezes, né? Então, vezes. E quanto equivale o seno de 30 graus? O seno de 30 graus vale meio, né? Vale meio. Pronto. Fizemos, então, nesse passo, as devidas substituições. Próximo passo é só operar aí esses produtos. Fechado? Então, aí na primeira parcela, nós temos raiz de 2 vezes raiz de 3 aqui em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4. Então, vou colocar aqui embaixo 4. Repete aqui no meio o sinal positivo. Na próxima parcela, aqui em cima, fica raiz de 3 vezes 1. Raiz de 3 vezes 1 é o próprio raiz de 3. E aqui embaixo, 2 vezes 2 também dá 4. Bora copiar ali do lado. Já está pronta a resposta. A gente vai apenas arrumar, colocar o 4, já que ele é comum para os dois. Vamos colocar então o 4 num único denominador. Então, o seno de 45 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Né? A gente colocou aqui errado, né? A gente colocou raiz de 3 sobre 2. Na verdade, seno de 45 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Então, bora aqui retificar, né? Então, bem aqui, a gente vai colocar raiz de 2 sobre 2. Pronto. Feita a retificação. E aí, nós temos raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Então, também aqui a gente vai retificar, né? E também dá raiz de 2. E essa aqui, ó, é a nossa resposta para o cosseno do 15 graus. Tá bom, pessoal? Repara que aqui a resposta do exemplo 3 é igualzinho à resposta do exemplo 1. Por que isso aconteceu, pessoal? Então, repara que aqui no exemplo 1, nós temos o seno de 75 graus. E aqui no exemplo 3, nós temos o cosseno de 15 graus. Portanto, o 75 e o 15 graus, eles são ângulos complementares. Ou seja, a soma deles dois dá 90 graus. Com isso, como eles são ângulos complementares, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. Então, é aquela velha história, você tem que ter o domínio da teoria.